adentrar agora, né? Eu fiz até uma leitura aqui já dessa explicação sobre essa simbologia da bandeira da Índia, tá ok? E uma básica explicação também sobre o Om, que está representado aí, sendo a tríade, né, representada com esse 3, você percebe o 3 aí, a tríade de Brahma, Shiva e Vishnu, tá ok? Brahma, Shiva e Vishnu, e essa letra O, que é o Om, tá certo? Esse mantra, né, através do qual eles meditam, e eles vão então num processo meditativo se libertando do samsara, da roda da vida que os prende a essa existência, ok? E se elevando cada vez mais. Então temos aí as religiões da Índia, conforme vamos analisar, essa simbologia que é fundamental, que é importante, e a simbologia que já analisamos aí presente na bandeira, que fala exatamente acerca daquilo que estávamos vendo. Aí no caso é o roda do Dharma, tá? O roda do Dharma. Os 8 raios que representam o nobre caminho. Como diz aí, octuplo, que são os 8 passos para conseguir a iluminação. São eles: a correta compreensão, postura mental, modo de falar, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. Eles foram os primeiros ensinamentos de Buda. Veja a influência de Siddhartha Gautama, né? Como a simbologia ligada aos seus ensinamentos estão presentes na bandeira nacional. Então ele de fato foi alguém extremamente relevante, continua sendo, e a religião budista está presente de uma forma muito forte no mundo e tem penetrado o mundo ocidental de uma maneira muito maciça através dessa promoção desse neopaganismo, tá certo? E não somente do neopaganismo em relação aos antigos cultos europeus, mas também de religiões orientais, de filosofias orientais, tá ok? Das religiões presentes aí ligadas à influência hindu e também das filosofias ligadas aí ao budismo, né? Uma pegada mais filosófica, e o confucionismo até, tá certo? Alguns livros sagrados que estão presentes, o I Ching, a sabedoria de Confúcio. Então temos aí a entrada de muita literatura, muita filosofia, muitas ideias, muitos movimentos. O movimento Hare Krishna, que é internacional e que tem promovido essas ideias aí desse avatar, né, que de fato tem conseguido angariar muito sucesso entre os ocidentais, tem conseguido se propagar. Então temos aí todos esses movimentos que adentraram ao mundo ocidental, estão conseguindo muita aceitação, estão se promovendo, estão influenciando muito na atualidade. Eles foram os primeiros ensinamentos de Buda aos seus discípulos depois de vários dias meditando, apontado por ele como o caminho do meio, o caminho do meio. A roda do Dharma conduzia seus seguidores à serenidade, à visão interior, à iluminação e à plenitude, que no budismo se chama Nirvana. A gente geralmente define o Nirvana como nada, né? Mas é uma péssima definição. Na verdade é muito fraca. Esse conceito é bem complicado mesmo de você obter o conhecimento, você obter a definição dele. Mas basicamente, como está explicado aí, você ao traçar, né, este caminho que foi apontado aí por Buda, você então vai se libertar desta roda, né, essa roda que te prende à existência, a continuidade da existência, reencarnações, karma. Então, ao se libertar disso, você vai alcançar o que ele chama de Nirvana. Observamos que a roda do Dharma se compõe de 2 círculos. O maior representa o Sansara, ou a roda de renascimentos, ao qual a humanidade, de modo geral, está presa, na qual somos prisioneiros. O menor simboliza o Nirvana, quando se encontra a libertação final definitiva do sofrimento e quando teremos a felicidade eterna. Então temos aí o conceito, né, adotado, conceito propagado por Buda, adotado por muitos e promovido hoje no mundo ocidental. Muitas pessoas estão abraçando esses conceitos, outros servem apenas de outdoor ambulante sem sequer saber o que significa, né? Então tem muitas pessoas que tatuam ou usam roupas com essa simbologia, ou qualquer outro material que tem esses desenhos. Então andam por aí sendo promotores ambulantes, inconscientes dessas filosofias. Então cuidado, mais do que uma questão que, inclusive há um tempo atrás, eu vi alguns palestrantes tentando trazer algum alerta sobre esse sincretismo,
sobre essa invasão dessas ideologias, desse simbolismo, e muitas das vezes eles vinculavam o cuidado que se deve ter em relação a esse simbolismo, essa simbologia, vinculavam a algo muito místico, como se esse símbolo fosse detentor de algum poder mágico, que ao você permitir que ele estivesse numa roupa sua ou num objeto, ele pudesse então amaldiçoar você de alguma maneira. Então muitas das vezes eu vi palestrantes apelando para esta questão mais mística, né? Tentando alertar e tentando infligir até um certo medo, um certo pavor. Então eu acredito que este não seja o caminho correto. Eu acredito que o caminho correto é o caminho do esclarecimento. E assim nós percebemos que essa simbologia prega as ideias dessas religiões. Essa simbologia divulga as ideias dessas religiões. Então existe uma ideia do Sansara, né, dos renascimentos, da reencarnação, que não é invenção de Allan Kardec, né? Não é invenção dele, ele simplesmente copiou de conceitos que já eram muito mais antigos, tá certo, do que ele. Então ele fundiu alguns diferentes aspectos do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, tá ok? Com mística também, advinda aí de manifestações espirituais, vamos colocar assim, que estavam sendo observadas por ele na época. Então ele fundiu e construiu este conceito, né, do espiritismo a partir dessas fontes. Mas temos aí o hinduísmo, o budismo reproduzindo isso já muito antes dele. E quando você carrega essa simbologia, você está pregando a favor. Então se você concorda, você imprime em si mesmo este símbolo para você ser um promotor dessa ideia. Agora, se você não concorda com isso, por que você carrega esse símbolo? Você está então agindo de uma forma totalmente incoerente, e me perdoe até de uma forma até estúpida, porque você está propagando, você está divulgando uma ideia que você não concorda, ao qual você não abraça, não adota. Então é isso que nós temos que ter, mais do que essa questão mística, essa questão espiritualista. Além disso, passando além disso aí, uma questão de ideias, uma questão de propaganda, uma questão de marketing, vamos colocar assim. Você crê em quem? Você crê em Cristo Jesus? Você crê na Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada diz que não existe reencarnação, porque a todos está destinado a morrer uma vez e após o juízo. É texto base, não há dificuldade na compreensão disso. Então carregar a roda do Dharma é ir contra aquilo que eu prego. Eu estou com a minha imagem pregando uma ideia que é contraditória em relação àquilo que eu professo. Quando eu carrego o Om, ok, estou também afirmando que existem três emanações, ou disse três avatares, ok, de um Deus impessoal chamado Brahman, que é vamos dizer assim, uma ideia monista, né? Então ele é o princípio universal. Então ele é o constituinte de tudo que existe. Na verdade ele não é pessoal, ele está presente em todas as coisas. E aí tem os avatares deles que são pessoais e que constituem então um panteão de deuses, tá, ok? Deuses que tem também outras representações, são outros avatares, ok? Então tem todo um politeísmo e tem um monismo também. Então quando eu carrego o Om, toda essa ideia está sendo propagada por mim. Mais do que um conceito místico, tá certo? Um conceito de ideias, um conceito de filosofia, um conceito de divulgação. Quem eu estou divulgando e por quê? Porque eu carregaria um símbolo desse, eu não concordo com essa ideia. Então eu acredito que isso seja o mais importante para nós observarmos e nós tomarmos o devido cuidado em relação a esta simbologia relacionada às religiões da Índia, tá? O hinduísmo, o budismo, que é uma seita do hinduísmo, o jainismo também, vamos ver, uma seita também do hinduísmo, e estão presentes até hoje lá no território do subcontinente, né, chamado subcontinente indiano. Dando continuidade aqui à nossa aula, eu já coloquei aqui a imagem do livro As Religiões do Mundo, que eu pretendo usar bastante desse texto. Eu achei esse texto, assim, eu achei esse livro extraordinário. Ele é amplo, ele fala de muitas correntes religiosas, tá, ok? Ele assim, é bem direto. E as explicações eu achei muito boas, assim, muito esclarecedor. Eu gostei muito, por isso eu pretendo usar algumas explicações deste livro, tá ok? Vamos dar sequência aqui. A principal religião da Índia, a principal, né? Porque obviamente não é a única.
mas é a principal religião da Índia, o hinduísmo. Aí você me pergunta, o que é hinduísmo? O hinduísmo é um saco de gato, certo? O hinduísmo, ele é a convergência de movimentos religiosos, um movimento sincrético, tá ok? Ele tem uma diversificação enorme. Então as crenças dele, teve uma evolução nessas crenças, desde religiões anteriores ao próprio hinduísmo e que foram absorvidas por ele. Então tem o vedismo, que foi absorvido pelo hinduísmo e depois foi se ramificando no hinduísmo mais popular, o hinduísmo bramânico. Então, o hinduísmo é um saco de gato, é que nem o gnosticismo, é bem complexo, é bem amplo, e eu não tenho a menor pretensão de trazer uma explicação total sobre o hinduísmo aqui. A gente vai apenas passar uma vista aqui por cima do hinduísmo de modo geral, para a gente ter uma ideia do que é esta religião milenar, né, extremamente ampla, extremamente vasta, tá ok? Então, o hinduísmo é de fato muito complexo. É um tipo de união de crenças com estilos de vida. Sua cultura religiosa é a união de tradições étnicas. É considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos. Então já tem aí a entrada dos arianos no subcontinente indiano, dominando a população autóctone e impondo agora a sua forma de ver e seu governo, a sua autoridade, tá ok? Então temos aí esse movimento no qual se absorve um pouco da cultura tribal e reinterpreta conforme a sua própria maneira de ver. Então os arianos fizeram isso com os antigos conceitos religiosos védicos, que não tinham nem escrita, tá? Era uma tradição oral, e eles absorvem, dão uma tradição escrita através do sânscrito, tá certo? O texto, né? A forma de texto que vai surgir, a forma geral de texto, não com relação à língua, porque assim, são também diversas línguas. Então a Índia, cada estado que compõe a federação tem a sua língua, seu dialeto no caso, né? E a forma de escrita de modo geral o sânscrito, mas não a única também, ok? Mas basicamente é isso aí. O hinduísmo, ele é uma conjunção aí de diversas tradições e com várias ramificações, sem contar as seitas que de fato se separam dele, né? O budismo aí, o jainismo, passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje. Foi dividido em 3 fases: védico, que é o antigo, né, dos povos autóctones que estavam lá há 5.000, digamos assim, mais que isso, mas vamos colocar 5.000 anos antes de Cristo, quando se tem aí registros bons, né, mas obviamente avança muito mais do que isso, tá ok? Mas 5.000 anos de Cristo estavam lá os povos védicos, sua tradição oral. Depois entra os arianos, que vão formar a casta Brahmani, que é a superior, tá certo? Que domina ele todo o quadro da situação. E ele coloca aí com o surgimento depois de algo híbrido, que já é uma mistura e uma ramificação com diversificações desta forma de religião Brahmani, tá ok? Então temos aí a primeira análise, né, acerca do hinduísmo. Se por um lado podemos dizer que a Índia é um dos países mais ricos em religião, por outro diríamos que é o mais pobre. Rico porque seu sistema religioso tem uma característica própria. Suas muitas seitas têm um número avultante de adeptos em várias partes do mundo, especialmente no Ocidente. Pobre porque o seu sistema religioso é arcaico no tocante ao conhecimento da divindade. Trata-se de uma religião com base no primitivo animismo e totemismo, que já vimos, né, as definições acerca disso. Então o animismo da alma, né, ânima, da alma a todas as coisas. Então o rio tem alma, a árvore tem alma, todas as coisas têm alma, tá ok? Totemismo, que já liga um pouco mais intimamente você aos objetos. Então o objeto totem, ele tem uma ligação muito especial com você. Então pessoas que dizem que o seu ancestral é um animal, né? Então, quem sabe o darwinismo tem um pouco de totemismo também, né? Veja só, que identifica a divindade com os fenômenos da natureza e com todos os objetos da criação. A própria Índia, berço de uma rica tradição religiosa, vive mergulhada numa tremenda pobreza e miséria, tanto financeira como espiritual. Aí tem diversas questões envolvidas, tá? Então tem uma superpopulação
e tem também alguns conceitos religiosos e sociológicos que são bem complicados para a nossa mente ocidental, como por exemplo o sistema de castas, tá ok? O sistema de castas foi imposto com a entrada dos arianos, tá ok? Com essa supremacia brahmane sobre as outras castas, né? E o Código de Manu institucionaliza então essas divisões de castas, colocando cada um por nascimento dentro de uma determinada casta, sendo então ligado a ela por toda a sua vida. Não é uma questão social, porque ele não vai alterar a sua casta por ser mais ou menos bem sucedido na vida, mas ele estará sempre ligado àquela casta, então sobre ele sempre pesará aquele rótulo, aquela qualificação de acordo com a casta na qual nasceu, tá ok? Então tem a questão das castas aí. O hinduísmo. O hinduísmo é a fé religiosa do povo hindu, a raça ariana da Índia. A palavra hindu também tem uma conotação religiosa, indicando alguém que professa o hinduísmo como sua religião. Então tem uma questão racial e também tem uma questão religiosa. É a mesma coisa que acontece com o judaísmo. O judaísmo também tem uma questão social. Se você é de descendência genealógica de judeus, você também é judeu. Agora, não necessariamente você é adepto ao judaísmo, tá? Então, você pode ser judeu por ter nascido judeu. Mas se você é adepto à religião judaica, aí já é outra questão. E aí, geralmente, os judeus são adeptos porque recebem por tradição. A família comunica isso por tradição. Mas algumas famílias, de fato, já se afastaram do judaísmo como religião. São apenas judeus por terem nascido judeus. Ok? Então, também temos aqui o hinduísmo, que fala acerca do povo, tá certo? Mas também fala acerca da religião, indicando alguém que professa o hinduísmo como sua religião. A palavra Índia é um antigo nome da Índia. O persa antigo tinha uma palavra hindu que significava terra dos indianos. O termo sânscrito, língua materna e de outras línguas, que serve de base, é Sindhu, que significa rio. Está em foco o rio Indo, outra característica, né, que é semelhante a um outro povo, que é a ligação importante com um rio, com o rio Indo. O rio Indo é de fato muito importante, é algo assim que é um elemento de agregação, né, para estes povos que constituem aí todo esse mundo indiano. Então o rio Indo, o que o Nilo é para o Egito, ok? Então o Nilo que corta todo o país e que na verdade o seu país deve a existência a este rio, né? Então o rio que promove ali as terras férteis, as únicas terras férteis ali que de fato podem dar uma subsistência, né, a estes povos. Então o rio Nilo é de fato um elemento muito importante, tanto que é deificado, né? O rio Nilo atribui-se a ele de fato a característica divina, como também o hinduísmo atribui ao rio Indo, ao rio Ganges também, tá ok? Então tem uma ligação muito íntima com os rios. Dando continuidade, está em foco o rio Indo, que flui através da porção ocidental do Tibete, do noroeste da Índia, mais de 3.100 km, desaguando na porção noroeste do Mar da Arábia. O termo hinduísmo designa o conjunto de princípios e práticas religiosas da população da Índia. O hinduísmo também é praticado com variações numa série de outros países, como Paquistão, que é vizinho, inclusive houveram muitas guerras entre Paquistão e Índia. Ceilão, que é a ilha de Sri Lanka, tá ok? Ceilão, que é a mesma coisa da Índia de Sri Lanka. Myanmar, que é um país também ao lado, ao leste. África do Sul, você tem incidência muito grande do hinduísmo. Bali, que é uma ilha importante da região. Trinidad e Tobago, que é uma ilha aqui do Caribe. Isso que eu achei impressionante. A Trinidad e Tobago há uma influência grande do hinduísmo. E é uma ilha aqui do Caribe, próxima da Venezuela. E as ilhas Fiji, lá no Pacífico. Apesar da variedade de cultos, rituais, doutrinas e seitas que caracterizam o hinduísmo, podemos ressaltar 2 pontos em comum. Existe um grande número de deuses, muitos originados entre os Árias, antes da invasão,
Esses deuses sofrem a influência dos desejos e das vontades dos homens que, por sua vez, e de muitas maneiras procuram intervir em seus atos. Alguns deles são Indra, senhor dos deuses, representado na forma de um touro. Aurora, mãe de todas as criaturas, representada como uma vaca. Veta, deus dos ventos. Marutes, das águas e dos rios. Rudra, da tempestade. Os mais importantes compõem a tríade hindu: Vishnu, Shiva e Brahma, que na verdade são um movimento sincrético já do arianismo, interferindo nessas antigas religiões védicas, que de fato promoviam o conhecimento oral acerca desses antigos deuses, tá? Então, esses deuses que foram citados aí, Indra, Veta, Marutes, Rudra, esses são das tradições védicas, e entrando os arianos, dominando aquela região, instituindo o sânscrito e passando a sofrer alguma influência da religião antiga e reinterpretando ela a seu próprio modo, fizeram esse movimento sincrético dos antigos deuses, dos Vedas, né, para Vishnu, Shiva e Brahma como emanações ou como representantes, tá certo, do Deus impessoal, do Brahman. Então temos aí esses movimentos, né, já podemos observar a partir daqui esses movimentos que são característicos aí da religião hindu, tá ok? A complexidade dos cultos hindus deve-se às diferentes maneiras de influir sobre os deuses. Todas elas mágicas, utilizam o seu mantra, fórmula sintética murmurada, encantos, amuletos, adivinhações de sonhos e sinais astrológicos. Isso aí não é válido para todas as manifestações dentro do hinduísmo, tá? Então tem um hinduísmo mais filosófico, ok? E tem um hinduísmo mais popular, que aí tendeu mais para a absorção de hábitos, né, da antiga religião presente entre as populações naturais. Quando a gente vê estas situações que ocorreram na Índia, faz lembrar também em relação aos hititas, porque também aconteceu isso em relação a eles. Havia uma antiga população autóctone, índios que habitavam aquela região, que tinham sua própria forma de culto, sua própria forma de crenças, não tinham texto, eram ágrafos, né, não produziam textos, e com a migração também de povos estrangeiros que adentraram aquela terra, eles se apropriaram de certa forma da cultura antiga e reinterpretaram ela, constituindo agora uma nova tradição e dando a ela escrita. Isso aconteceu também, né, com os hititas. Os hititas também passaram por esse movimento. E vemos aqui que a Índia também presenciou isso, né, com a entrada dos arianos e a absorção da cultura dos Vedas. Uma característica fundamental da sociedade hindu é o sistema de castas. Sua origem está ligada à separação que os árias de cor clara faziam entre eles e os habitantes do Vale do Indo, de cor escura, à época da invasão. Apesar de terem sido legalmente abolidas em 1947, então abolidas, né, dentro do âmbito jurídico, mas não no âmbito tradicional, da cultura, né? As castas, que chegaram a mais de 3.000, ainda hoje marcam a vida social da Índia. Na sua origem, elas eram 4. A dos escravos, hoje inexistentes, descendentes dos primeiros habitantes dominados pelos árias, ou prisioneiros de guerra, e dos homens livres, a dos guerreiros nobres, kshatriyas, donos de terras envolvidos na política do país, da qual saiu o rei, e por fim a dos brahmanes, homens do sagrado, sacerdotes e mágicos que atuavam tanto nas aldeias quanto junto ao rei. Então temos aí os brahmanes, que são a casta superior, casta religiosa, tá ok? A casta inclusive que foi responsável, né, pela essa promoção desse sincretismo, a absorção da cultura, reinterpretação e construção dessas ideias através dos livros sagrados que estão presentes até hoje lá na cultura indiana. Código de Manu, Bhagavad Gita, Upanishads, Brahmanes, tá ok? Os livros sagrados deles, conforme vamos ver aí nas próximas telas. A evolução do hinduísmo conheceu 4 fases. A primeira do hinduísmo védico, correspondente à mais antiga, que recua até a sociedade de Harappa, tá ok? Muito tempo atrás na história.
A segunda foi a que mostrou maiores transformações e viu o surgimento do brahmanismo. No 6º século a.C., várias seitas como o jainismo é uma religião muito importante. O budismo nasceram do hinduísmo. No 6º século a.C. houve esta importante ramificação com a criação desses movimentos que se separaram, se destacaram do hinduísmo, que são seita, tá, do hinduísmo. Em tela, significado do hinduísmo. O nome hinduísmo foi dado no século XIX ao conjunto de religiões existentes na Índia. A palavra provém do persa hindu, em sânscrito shindu, significa rio e refere-se às pessoas que viviam no Vale do Indo, também significa indiano. Ok? Então temos aí um relacionamento muito íntimo da palavra hindu com a nacionalidade ou com a religião. Ok? O hinduísmo é uma tradição religiosa que se originou no subcontinente indiano, frequentemente é chamado de Sanatana Dharma. Me perdoem pela pronúncia, tá ok? Não vou conseguir a pronúncia correta, mas é o que a gente consegue aqui. Sanatana Dharma, a eterna lei. Frase em sânscrito, uma língua indiana. Sânscrito, forma escrita que foi dada com a entrada, né, do povo ariano, a dominação e a instituição agora desta religião, né, se sobrepondo à religião tradicional antiga que estava presente lá, tá ok? Dando a ela inclusive essa escrita, nessa forma escrita, esses livros sagrados que são agora escritos, tá ok? Cerca de 905 milhões de hinduístas vivem na Índia e no Nepal. Outros países com população significativas de hinduístas são Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Fiji, Suriname, América do Sul, Guiana, também América do Sul, Trindade e Tobago, Ilha do Caribe, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, como eles têm de fato se propagado, né, se espalhado aí pelo mundo. 5.000 anos de história da Índia foram marcados por várias fases distintas. Civilização do Indo, ok? Os antigos habitantes daquela região, né, a antiga civilização do Indo. Civilização védica, monarquia hindu, aí você tem os arianos, né, a presença forte dos arianos. Sultões islâmicos, agora a interferência, né, do islamismo adentrando aqui a região e dominando durante um tempo também o quadro, né, da civilização hindu. Então os islâmicos também estiveram bastante presentes e até hoje estão muito presentes aí no subcontinente indiano, tá ok? Inclusive a promoção da guerra, né, que durou muito tempo em Paquistão e Índia, tá ok? Por causa desse conflito entre os muçulmanos e os hindus. Era Mughal ou Mongol, era colonial, movimento de independência e república indiana, os períodos, né, de 3.300 a.C. até a atualidade. Então, no transcorrer desses eventos, você observa a primeira civilização urbana da Índia, localizada ao redor do Vale do Rio Indo, origina o nome de Índia. Ok? Então, o Rio Indo origina o nome de Índia. Agora, com a entrada da civilização védica, ariano do Nordeste, aparecimento do sânscrito, a língua escrita, escritura dos principais textos hindus, capturando a tradição antiga védica, que era totalmente oral, agora colocando ela em textos, né? Colocando em textos, e também a constituição das escrituras tipicamente brahmanes, né? Tipicamente arianas, vamos colocar assim, né? Que advinda aí dessa influência dos arianos. Advento do jainismo, ó, você tem, né, já na época com a divisão, né, com essa separação, temos aí 500 a.C., 600 a.C., já a separação dessas seitas, né, essas ramificações aí do hinduísmo. Advento do jainismo e budismo, mensagem de paz de Asoka, que foi um grande rei, forte promotor do hinduísmo, forte promotor do budismo na Índia. Então o budismo se tornou marcante na Índia com a promoção feita pelo rei Asoka, tá certo? Que foi adepto aí do budismo. Era dourada da arte e ciências. Então a construção, né, de grandes edificações nessa época. Invasões árabes, turcas e afegãs, introdução do Islã, erigido o Qutub Minar. Invasões turcas e persas, dinastias de grandes monarcas, Mughal. Arquitetura Mughal, incluindo Taj Mahal. Arquitetura Mughal, ok? Eu li mongol, mas é Mughal. Mongol já é outra influência na Índia, né, com Gengis Khan,
influência aqui a monarcas da cultura Mughal. A arquitetura Mughal, incluindo o Taj Mahal, veja a época, né, da construção do Taj Mahal, na época da influência islâmica, através dessa arquitetura Mughal. Colônias portuguesas, principalmente a província de Goa, tá, ok? A província de Goa, que fica aí mais para o sul da Índia, tá, ok? Até hoje uma presença cristã forte lá em Goa. Então a presença portuguesa, né, colônias portuguesas, francesas, inglesas, ascensão do RU, Reino Unido, com poder dominante, fase de modernização e opressão. Então as grandes lutas aí de libertação com a dominação do Reino Unido. Ascensão de políticas intelectuais, longo esforço para a liberdade, aparecimento de Gandhi e outros grandes líderes, né, que marcaram a história e que de fato são referência, né, para muitos movimentos, movimento pacifista, né, através dessa grande figura aí que foi Mahatma Gandhi, tá? E outros líderes. Independência, divisão da Índia e Paquistão, República Democrática Soberana na atualidade, ok? Então um pouco da história da Índia, visto aí, né, nessa linha cronológica. Outras definições, temos aqui hinduísmo, Índia. A civilização hindu-védica, 2000 a.C., ocupação de grupos arianos originários da planície do Irã. Então veja, aqui a gente pode recuar até 5.000 anos, a civilização hindu do Vale do Indo, e recuando até Harappa, que era uma civilização aí, só paleontologia, né, que investiga esses restos aí dessa civilização de Harappa, está sendo 5.000 anos antes de Cristo. Em 3.300, civilização do Vale do Hindu, e civilização védica também. Aí depois a entrada, né, dos arianos, da influência dos arianos aqui nesse território, que é o que você vê aqui, ó, 2000 a.C., ocupação de grupos arianos originários da planície do Irã, que é uma região vizinha, né, a Pérsia, uma região vizinha aqui a essa região do subcontinente indiano. A planície do Irã sobre regiões do Vale do Indo. Estabelecimento do idioma sânscrito com a entrada, né, dos arianos. Assimilação dos povos nativos. Ariano mais os nativos, que estavam presentes ali com a sua cultura védica. O intercâmbio, né, o sincretismo entre eles. Fusão de elementos culturais, formação do hinduísmo, ok? Como até comparei com a assimilação que invasores também fizeram da antiga cultura de Bogascoy, tá certo? Que vai formar depois o Império Hitita. O Império Hitita, que foi agora que é objeto de estudo aí da arqueologia, né? Um povo que há muito tempo não era conhecido, mas que ao se descobrir, né, viram que havia todo um tesouro ali de conhecimento histórico que estava vedado, tá certo? Que a Bíblia Sagrada já havia declarado sua existência, mas que a história, a arqueologia, a antropologia não tinham ainda conhecimento acerca deles. Então uma coisa semelhante aconteceu aqui com relação aos arianos e a sua entrada no Vale do Indo e a dominação dos povos autóctones. Expansão para o leste, então a entrada, né, a partir do Paquistão, essa área mais clara que você observa na sua tela, tá certo? Um cotovelo aqui solto, né, no meio do mar. Você vê a região da Pérsia, por onde vieram os hindus, por onde vieram os arianos, adentrando a região do subcontinente indiano. Você vê o Ganges aí, rio Ganges, tá certo? O rio Indo também está aí presente, é muito importante. E conforme eles vão entrando, eles vão dominando agora para leste, tá certo? Alcançando as terras mais ao leste. Sem formação de um império unificado, predomínio de pequenos reinos, podendo ser cidades-estados, sob o governo dos Rajás. Então, pequenas cidades-estados. Tais estados eram envolvidos em conflitos e composição de confederações que eram chefiadas pelos Marajás. Então, tem os Rajás, os reis locais. Algo semelhante aconteceu na Grécia, né? Então, havia cidades-estados, havia Atenas, havia Esparta, né? Havia Tebas, tá ok? Então, havia cidades-estado importantes. E elas faziam confederações, né? Então, faziam uma confederação, se fortalecia e dominava sobre os demais. Então aqui também na Índia pode-se observar esse movimento com os pequenos reinos, dificuldade para se constituir um estado maior, e as pequenas agremiações de reis, né, de rajás. Você tem um rei sobre elas, então o marajá. Você tem, por exemplo, na questão da Europa, isso se observou
quando você viu o suzerano, né? E suzerano, que era o rei que reinava aí sobre... Eu vou me esquecer, me perdoe, mas eu vou esquecer o nome daqueles reis que prestavam conta ao suzerano, tá, ok? Mas é uma situação semelhante, Aqui, agora entrando um pouco aí na questão mais cultural,